a pedir as suas bênçãos. E a promessa de nos dar as bênçãos que só podem vir do Senhor mesmo. Em nome de Jesus, que é sem dúvida a nossa bênção maior, estamos pedindo isso. Amém. Nossa leitura do texto de hoje vem do livro de Números 6, versículo 22 até o versículo 27. Vamos ouvir. O Senhor Deus disse a Moisés: fale com Arão e com os seus filhos e digam-lhes que abençoe o povo de Israel do seguinte modo: que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. E Deus disse: assim Arão e os seus filhos pedirão as minhas bênçãos para o povo de Israel, e eu os abençoarei. Em nome de nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que tem nos instruído a pedir as suas bênçãos e tem nos dado as suas bênçãos que pedimos segundo a sua vontade, e promete continuar a nos abençoar. Meus amigos da Santa Palavra de Deus, eu tenho observado um costume entre vocês e estou falando de um bom costume, principalmente quando eu estou buscando ou levando gente para casa. Estou falando de um costume que eu tenho observado entre vocês, e no fim vocês vão ter que concordar comigo que é um bom costume. Quando a filha ou filho encontra com o pai, com a mãe, quando os netos encontram com seus avós, quando os sobrinhos encontram com seus tios, vocês têm pensado e observado qual é a saudação? Normalmente, a pessoa mais jovem vai dizer a bênção, e a pessoa de mais idade vai dizer que Deus te abençoe. A mesma que muitos de vocês têm ensinado aos seus filhos. Então, essa bênção é uma lei? Não é uma lei essa saudação. É um costume. Mas eu posso dizer que é um bom costume, principalmente porque mostra respeito para os mais velhos. Mas hoje queremos saber de onde veio esse costume. E por ser um costume, não queremos pegar o costume de pedir a bênção sem estar pensando no que realmente estamos fazendo e pedindo. E se estamos pedindo com sinceridade, pensando no poder que esse pedido tem para cada um de nós. Em nosso texto de hoje podemos ver de onde vem esse costume. Foi Deus mesmo que instruiu Moisés a dizer a Arão e aos seus filhos como deveriam pedir
pedir a bênção de Deus e abençoar o povo de Deus. Versículo 22 de nosso texto diz assim: Deus disse a Moisés: fale com Arão e com os seus filhos e diga-lhes que abençoe o povo de Israel do seguinte modo. Meus amigos, por isso eu disse que é um bom costume, porque isso vem de Deus, e tudo que vem de Deus só pode ser muito bom, pois Ele sempre quer o melhor para seus filhos, e essa bênção que Deus quer dar para os seus filhos, vocês podem ouvir todos os domingos aqui na capela também. A instrução de Deus foi a seguinte, versículo 24 a 26: que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhe dê a paz. Meus amigos, da mesma maneira que Deus disse para Moisés falar com Arão e os seus filhos, os sacerdotes daquele tempo, para pedir a bênção de Deus para o povo de Israel, esse pedido vale até para o dia de hoje e sempre. Sabem por quê? Porque Deus quer abençoar vocês. Cada fim de culto, vocês podem ir para casa com as bênçãos de nosso Deus em seus corações. Vamos nos lembrar as palavras mesmo que dizemos aqui: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Que assim seja. Amém. Nós também temos que ter cuidado. Às vezes, por ser palavras que estamos com o costume de repetir, estamos falando sem perceber o poder que realmente essas palavras têm. Temos que nos lembrar que foi Deus mesmo que nos disse para fazer desta maneira. Versículo 27 de nosso texto diz assim: e Deus disse: assim Arão e os seus filhos pedirão as minhas bênçãos para o povo de Israel, e eu, Deus, os abençoarei. Essa bênção vale para nós, os seus filhos, ainda no dia de hoje, porque Deus quer abençoar cada um de vocês. Uma coisa que temos que notar foi a maneira em que Deus falou com Moisés, que ele deveria falar com Arão para pedir a bênção, e de quem pedir a bênção. Nota-se que aqui o nome de Deus é repetido 3 vezes. Podemos dizer que uma vez para o Pai, outra vez para o Filho e ainda outra para o Espírito Santo. Então, qual é o Deus que quer te abençoar? Podemos dizer que é o Deus Trino. Essa palavra não se encontra na Bíblia, mas nós usamos para saber que nosso Deus é um Deus só, mas que se revelou em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. É o mesmo Deus que
estava na criação do mundo. Aquele que disse em Gênesis 1:26, aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos. Pense bem, se Deus tinha com quem conversar para dizer agora vamos fazer, o Deus Trino estava na criação do mundo, estava presente na criação. E logo esse mesmo Deus quis dar as suas bênçãos para os seres humanos, aonde ele disse em Gênesis 1:28, e os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, e espalhem-se por toda a terra e a dominem. O problema, meus amigos, é quando as pessoas não querem essas bênçãos de nosso Deus. Quando nós rejeitamos essas bênçãos de Deus. Para os que estavam aqui domingo passado, puderam ouvir que Deus atrapalhou a língua do povo quando eles estavam construindo a Torre de Babel. Deus teve que atrapalhar a língua das pessoas para que eles não conseguissem ficar juntos mais. Tudo por quê? Rejeitaram as bênçãos de nosso Deus. A bênção era: espalhem-se por toda a terra e a dominem. Mas o povo quis ficar juntos, indo contra o que Deus queria. Então, Deus mesmo teve que descer e agir, confundindo as línguas das pessoas, e assim eles não puderam mais ficar juntos e tiveram que separar para cumprir o que Deus queria. Para mim, isso vale ainda no dia de hoje. Vocês podem imaginar o quanto de problemas que podem surgir quando tem muitas pessoas morando muito próximas umas das outras? Só temos que ver o jornal, principalmente na cidade de São Paulo, que é uma cidade grande, onde tem pessoas morando por baixo, por cima, de um lado, de outro. Tem problemas? Com certeza. Problemas com as enchentes. São muito cimento e a água não tem para onde ir. Problemas com o relacionamento entre as pessoas mesmo. E surge muita confusão. E por isso perdem a paz. E Deus diz: espalhem-se. Temos que ter a certeza que Deus vai guardar a sua promessa e abençoar aonde Ele nos levar, ainda que seja longe de casa. Outra bênção muito grande que Deus tem nos dado e que às vezes não levamos isso muito a sério é o fato de e os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos. Vocês já pensaram e pararam para pensar direito como esse fato de termos muitos e muitos filhos é uma bênção muito grande de nosso Deus? Mas às vezes pessoas
não querem essa bênção também. Quantos casais que se casam e não querem ter filhos? Às vezes damos desculpa que na verdade só estão pensando em si mesmos. Porque filhos dá trabalho. Quem tem filho pequeno dá trabalho. E não pensa que o filho vai crescendo e para de dar trabalho, não. Porque o ditado é: filho criado, trabalho é dobrado. Preocupações com filhos sempre vai ter. Mas ainda assim, Deus diz que é uma bênção. Olha o que diz Salmo 127, 3 até o versículo 5. Os filhos são um presente de nosso Deus. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem em sua mocidade são como flechas na mão de um soldado. Feliz o homem que tem muito dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Meus amigos, eu sei que a vida não é fácil para ninguém. Todos nós temos problemas. Mas que continuemos firmes na palavra de nosso Deus, porque Ele quer nos abençoar. Espero que vocês continuem o bom costume de pedir as bênçãos dos tios, dos pais, dos avós, do pastor também, e que os tios, os pais, os avós, pastores possam pedir de Deus as bênçãos e que Deus os abençoe, mas que seja de verdade mesmo, sabendo que suas palavras têm poder, não são palavras vazias que podem ser faladas sem pensar. Lembrando sempre que quem quer dar-nos a bênção é o nosso Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Tivemos um membro há pouco tempo atrás, muitos de vocês vão lembrar, o Dr. Paulo. Ele sempre disse: se eu chegar tarde para o culto, mas receber a bênção, para mim o culto valeu. Eu acho que ele tinha razão. E nós também não esqueçamos a bênção maior, a bênção mais grande que Deus tem nos dado, que é ter mandado o seu Filho, Jesus Cristo, para ser o nosso Salvador. Que Deus, o Espírito Santo, nos ajude e nos ilumine, para que nós não esqueçamos essas verdades da palavra de nosso Deus e sua palavra. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Cantemos